Time bom e barato para a segunda rodada do Cartola FC? Vocês sabem que é comigo, né? Bora pro vídeo. Tudo bem, galera? Cristiano Poeta na área. Como foram de rodada 1? Pois é, como podem ver, eu fui bem. A pontuação não foi aquele estouro todo, fizemos 64,26 pontos. Porém, em termos de cartoleta, que era o nosso principal objetivo, nós fomos muito bem. Saímos de 100 cartoletas e fomos para 115,78 cartoletas. É isso mesmo. Valorizamos bastante e vamos continuar nessa toada. Nessas primeiras 4 rodadas, é isso que a gente tem que fazer. Procurar pontuar razoavelmente bem e conseguir cartoletas para que a gente consiga se sustentar durante as 38 rodadas do campeonato. Então é hora de sair das 100 cartoletas e ir já para 170, 180 cartoletas já nessas 4 primeiras rodadas. Então, vamos lá para esse objetivo aqui nosso, né? Vamos escalar o nosso time bom e barato da segunda rodada. E já digo a vocês que não vai ser uma rodada fácil de escalação, né? Justamente por todas essas nuances. A gente não pode chamar jogadores muito caros, mas a gente tem que colocar jogadores que pontuaram bem na primeira rodada. Isso vai garantir que eles precisem de menos pontos para começar a valorizar. Então realmente meio complicado essa matemática do Cartola FC nesse início de campeonato. Mas para essa segunda rodada, coloquem na cabeça. Jogadores não muito caros, também não muito caros, mas que fizeram uma boa média na primeira rodada. Esse é o nosso objetivo. Então vamos lá para o técnico, né? Técnicos interessantes para essa rodada, eu diria que são poucos. O que vocês podem ver aqui, Abel Ferreira, do Palmeiras, joga fora. Precisa de 5,81 pontos para poder começar a valorizar. Então, isso para um técnico é complicado. Ele fez 6,25 na primeira rodada e desvalorizou. Pra vocês verem como é que são as coisas. O Paulo Turra seria uma excelente opção se não fosse jogar fora de casa contra o Fluminense. Porque ele tem barato, 8,56 cartoletas, valorizou e precisa somente de 1,56 pontos para poder continuar valorizando. Por mais que o Atlético Paranaense perca, eu acho que ele faz esses 1,56 e sai da rodada valorizado. Mas aí tem a questão dos pontos. Então a gente tem que dosar bem esse tipo de coisa. Tem que valorizar, mas também tem que pontuar bem. Então esse é o nosso objetivo. Então, para técnico, eu vou de Renato Paiva, do Bahia. Ele custa somente 5,65 cartoletas. Ele valorizou na primeira rodada, mesmo perdendo para o Bragantino, fora de casa, por 2-1, né? E fez uma média boa, 4,76. Ele começa a valorizar a partir de 1,46 cartoletas, pontos que ele fizer. Então, uma excelente escolha, tendo em vista que o Bahia joga em casa contra o Botafogo. Botafogo que venceu, mas o Botafogo e São Paulo, eu acho que é um jogo que tudo poderia acontecer, né? Ainda mais o Botafogo jogou em casa contra um time limitado do São Paulo. Então eu acho que o Bahia é favoritíssimo para esse jogo contra o Botafogo, mesmo o Bahia tendo perdido na primeira rodada e o Botafogo vencido. Para gol, eu vou colocar aqui em médias. Vamos ver quem são os goleiros que têm uma melhor média. No caso aqui, o goleiro que melhor pontuou na primeira rodada foi o Léo Jardim, do Vasco, e o Adriel, do Grêmio. O Vasco pega uma pedreira, que é o Palmeiras em casa, e o Adriel, ele joga fora de casa contra o Cruzeiro, né? O Cruzeiro que tem um histórico esse ano em casa muito negativo. Se não me engano, o Cruzeiro não venceu em casa até agora esse ano. Então, por causa do histórico e por causa das boas atuações do Adriel, principalmente no Campeonato Gaúcho, eu vou de Adriel, que precisa de 1,97 pontos para poder começar a valorizar. Vou nele. Vamos supor que o Cruzeiro ataque bastante o time do Grêmio e acabe fazendo gol. Mesmo assim, eu acredito que o Adriel vai fazer mais que 2 pontos.
mas no fundo, eu acho que o Adriel consegue manter o saldo de gols e pelo menos seus 6, 7 pontos ele vai fazer nessa rodada. Pra zaga, vamos lá pra zaga, né? Maurício Lemos do Galo, valorizou 6,39 cartoletas, fez 13,20 e o menino para valorizar 1,48. Não dá para colocar, por quê? Porque o Galo tem um jogo desfavorável, joga fora de casa, ele está relativamente caro e é aquele negócio, né? 1,48 pontos para poder valorizar, ele vai, com certeza, deve valorizar, mas um jogo que não é favorável, então a pontuação tende a ser baixa. É isso que eu acho. O Galo não deve conseguir o saldo de gols e ele fez essa pontuação muito em razão do gol que ele fez. É certo que se tirar o gol seria 5,20 pontos. É uma pontuação alta, mas mesmo assim eu não vou no Maurício Lemos, não. Vamos aqui para outras opções, tipo Kahneman, do Grêmio, já tem o seu histórico dentro do Cartola FC sempre foi muito favorável. Esse ano ele fez 7,70 na primeira partida, em que o Grêmio venceu o Santos em casa entre aspas, né, que o jogo foi em Caxias do Sul, no campo do Juventude, mas valorização, se ele fizer 2,62 pontos, ele começa a valorizar. Custa 9,48 cartoletas, então vamos de Kahneman. Está escalado no nosso time. Vou ser sincero, a zaga é a posição mais difícil de se escalar nessa segunda rodada. Então eu vou, como eu já dei uma pesquisada antes aqui, vi que a gente está muito sem opção, eu vou aqui no Gabriel Xavier do Bahia. Eu não conheço, confesso que eu não conheço bastante assim, mas é um cara que é titular do time do Bahia, um Bahia que para mim é favorito contra o Botafogo e chances de manter saldo de gols é muito grande. Ele custa somente 2,52 cartoletas e, como eu disse, a partir de 1,41 pontos ele começa a valorizar. Tá no nosso time Gabriel Xavier. Agora vamos para o meio, não, laterais aí a gente tem até um pouquinho mais de escolhas, de opções. João Pedro, se a gente tivesse muita grana, se não fosse segunda rodada, fatalmente estaria escalado para o nosso time, porque esse lateral do Grêmio promete, viu? Joga bastante. Ayrton Lucas do Flamengo vai brilhar esse ano, mas não é momento de se escalar por enquanto. Ó, a primeira partida fez 15 pontos, né? Pontuação excelente. Mas vamos procurando aqui. A Derlan vai imitar esse ano, como imitou o ano passado, com certeza. Já fez uma boa pontuação na primeira rodada, menos o Bragantino levando o gol do Bahia, fez 8,20, né? Mas temos algumas opções bem interessantes e baratas, tipo Alexander, lateral do Fluminense. Fluminense do Fernando Diniz, que ataca muito. O que acontece? O Alexander varia entre lateral e meio campo. Então ele vai sempre mesclando. Ora ele está no meio campo e o Marcelo está na lateral, ora eles invertem de posição. É um jogador bastante ofensivo, né? Então eu vou de Alexander, lateral, 6,77 cartoletas. Na primeira rodada ele fez 5,50 pontos e a partir de 1,87 pontos ele começa a valorizar. Está no nosso time Alexander. E Marcos Rocha, do Palmeiras. Fomos com ele na primeira rodada. Ele fez pouco, fez 4,70. O Palmeiras levou o gol, né? Mas, poxa, perdendo o saldo de gols, fez 4,70 para um lateral. Excelente, né? Precisa de 1,97 pontos para começar a valorizar. E custa somente 6,26 cartoletas. Tá o Marcos Rocha no nosso time. Gente, meio campo. Antes de mais nada, antes de começar a escalação no meio campo, volto a lembrar a vocês. Se meus vídeos estiverem valendo a pena para vocês, se vocês estiverem ganhando cartoletas, conseguindo boas pontuações, desde o ano passado a gente tem feito vários vídeos, né? Então, por favor, não deixe de curtir e se inscrever no canal, vai ajudar demais o crescimento do canal Cristiano Poeta, tá? Então, vamos voltar para a escalação, meio campo. Vou de Matheus Araújo do Corinthians, que fez uma excelente pontuação. O cara saiu de 1 ponto para 7,61, uma cartoleta para 7,68 cartoletas num jogo. Fez 10,90 na primeira rodada. O Corinthians joga fora,
com certeza com o novo técnico, que é o Cuca. Então, ele se ele negativar, ele pontua. Tá aqui, ó, menos 0,77. Se ele fizer isso, ele pontua alguma coisa. Então, Matheus Araújo, em termos de custo-benefício, excelente. Tá no nosso time. Segundo meio-campo, eu vou de Cristaldo, que estava no nosso time na primeira rodada. Fez 5,70 pontos. Para valorizar, começar a valorizar, precisa de 3,36 pontos. Tá barato, 8,84 cartoletas. Tá Cristaldo no nosso time. E Caleb do Fortaleza. Colocamos ele na última rodada, mesmo sabendo que ele estava em dúvida. Ele não pontuou tão bem assim, fez 4,70, mas é uma pontuação mediana. Ele tem capacidade para mais, custa somente 5,61 cartoletas. E se ele fizer 1,5 ponto nesse jogo contra o Curitiba, ele já começa a valorizar. Então, Caleb está no nosso time. Para fechar a nossa escalação, a gente vai para o ataque. Se eu acho que o Bahia é favorito no jogo contra o Botafogo, então eu tenho por obrigação de colocar um atacante do time do Bahia. Temos aqui Vitor Jacaré, que custa 9,29 cartoletas, valorizou bastante na primeira rodada, fez 10,40 pontos e precisa de somente 0,80 pontos para começar a valorizar. Vitor Jacaré está no nosso time. Assim como eu pensei em Flaco Lopes, é uma boa opção também. Mesmo o Palmeiras jogando fora de casa, fez 9,70, valorizou e precisa somente de 1,38 pontos para começar a valorizar. Então, é uma boa opção também. Não vou nele, mas é uma boa opção. Eu vou de Eduardo Sacha. Eduardo Sacha não começou o jogo como titular na última rodada, no Bragantino. Entrou no decorrer da partida e fez o gol da vitória. Agora ele está como titular, vai jogar os 90 minutos, creio eu. E eu, como atleticano, tenho muita saudade do Eduardo Sacha. Acho que ele não deveria ter saído do Galo. Precisa somente de 1,5 ponto para poder começar a valorizar. Bragantino joga fora de casa, o jogo não vai ser fácil contra o Cuiabá, mas mesmo assim eu acredito no potencial do Eduardo Sacha como titular do Bragantino agora. Endrick eu não acho uma boa do Palmeiras, porque ele fez o gol, um dos gols, né, da vitória do Palmeiras sobre o Cuiabá. Um gol vale 8 pontos. Ele terminou o jogo com 7,5. Quer dizer que se ele não tivesse feito o gol, ele teria negativado. Então, fico um pouquinho com o pé atrás agora com ele, mesmo tendo colocado ele no nosso time. Fez o 7,50, mas mesmo assim agora, nessa rodada, eu tô com medo de escalá-lo. Eu vou escalar o Paulinho do Galo, que custa 8,77 cartoletas, e ele vai começar a valorizar a partir de 3,37 pontos. O jogo do Galo não vai ser fácil, porém, acho que o Galo terá espaço. Esse time do Cudê consegue jogar quando tem espaço. Foi assim contra o Atlético Paranaense, mesmo perdendo na Libertadores. Ele conseguiu jogar, o goleiro lá, Bento, que fez vários milagres, né? Então, eu creio que o Paulinho vai ter oportunidade de marcar o seu gol nessa partida. Vamos de Paulinho, escalação fechada, e o meu capitão vai ser o Vitor Jacaré do Bahia. É isso mesmo. Vitor Jacaré será o nosso segundo capitão da segunda rodada. E finalizamos o vídeo com um time bom, barato, com excelentes oportunidades de chances de pontuar bem, custando somente 89,71 cartoletas. E aí, o que vocês acharam? Boa escalação? Gente, vamos para cima, vamos conseguir pontos e conseguir muitas cartoletas nessas primeiras 4 rodadas. Esse é o nosso objetivo inicial do Cartola FC. Gente, eu vou ficando por aqui. Se gostarem do vídeo, curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam. Muito obrigado e até a terceira rodada.